fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento, não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, não é, eu preciso de um tempo. Então, muitas vezes Deus vai dizer sim, muitas vezes Deus vai dizer não, muitas vezes Deus vai dizer espere, e muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então, muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento... Salve Maria Imaculada! Vamos fazer um react deste vídeo do Frei Gilson, onde o Vilela, o apresentador do Inteligência Limitada, um dos maiores podcasts do Brasil, ele chora com o Frei Gilson. E é um momento emocionante e, bem, mobilizou muitos católicos. O vídeo já está circulando nas redes sociais e muitas pessoas comentando a respeito dessa aproximação maior do Vilela com Jesus Cristo através do Frei Gilson, em que o Frei Gilson, agindo em persona Christi mesmo, na pessoa de Cristo, ele consegue comover o Vilela. Vilela que já se comoveu em outras circunstâncias, se comove agora com o silêncio de Deus que ele diz sentir. Então vamos assistir de uma parte razoável para vermos como que foi desenrolar-se até chegar naquele momento. Quais os minutos anteriores a isso, para podermos compreender o contexto daquela cena em que o Vilela chora. Vamos lá. O último terço, então são 4. Eu rezo 4. Vilela, tinha tomado minha decisão. Partilhei com o meu superior na época. Aqui o Frei Gilson, ele fala a respeito da decisão que ele tomou de rezar o rosário às 4 horas da manhã, em que ele fala que é uma decisão que ele tomou... Bem, ele mesmo vai explicar bem aqui. Vamos lá, vamos ouvir o Frei Gilson falar a respeito do início do rosário às 4 horas da manhã. Como é que isso se deu? Qual foi a ideia, né, por trás disso? Qual a inspiração que Nosso Senhor Jesus Cristo colocou no coração de Frei Gilson para que ele fizesse isso e arrastasse milhões de pessoas por meio do YouTube, das redes sociais, para rezar o rosário às 4 horas da manhã e bater recordes. Vamos lá. Achou meio loucura, mas permitiu. Depois, partilhei com alguns amigos. Acharam meio loucura e falaram, você vai ver que você vai estragar a sua saúde e tal. Alguns amigos meus falaram assim, né? Isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Eu falei, não, é só 40 dias, vai dar certo. E eu sentia que aquilo podia me ajudar a eu com Jesus, certo? Vilela, tinha tomado minha decisão, de repente eu só perguntei para Deus, será que eu posso só colocar uma câmera
para filmar esse momento que eu vou estar diante de Jesus. Por quê? 4 da manhã. Vai que alguém está com insônia. E é importante salientar que o Frei Gilson, ele não teve a ideia inicial de rezar o rosário às 4 horas da manhã com várias pessoas. Não, ele queria fazer isso um momento particular dele. É tanto que ele disse que fala com o superior dele para que ele sozinho possa rezar o rosário às 4 horas da manhã. Ele pede permissão para o superior dele para rezar o rosário às 4 horas da manhã. E é interessante falar algo a respeito disso, porque muitas pessoas elas vêm rezando na madrugada, vem fazendo muitas penitências que de forma exagerada, claro que é uma minoria, pouquíssimas pessoas fazem penitências de forma exagerada, mais para os santos realmente, né? Mas algumas vezes tantas penitências assim causam mal à saúde. Por exemplo, alguém que tem um problema no estômago e faz muito jejum. Óbvio que não vai dar certo isso, que é algo errado a se fazer, porque vai causar um dano para a saúde da pessoa. Então, eu paro aqui neste ponto para lembrar isso, que pessoas que têm problemas de saúde têm que ter cuidado com as penitências que se faz, tem que falar com o médico, saber se está tudo ok para fazer um jejum de 3 dias, por exemplo, porque pode ocasionar muitas coisas. E assim, é importante falar tanto com o médico, o seu médico, quanto com o seu diretor espiritual. E abro mais uma parênteses, que é: todos devem ter diretores espirituais, ou seja, o que é o diretor espiritual? O diretor espiritual é um padre que lhe acompanha, um padre ou religioso que lhe acompanha, acompanha a sua vida espiritual. Ele acompanha o seu desenvolvimento espiritual e lhe ajuda a literalmente chegar ao céu. Então é muito importante que todos, sem exceção, tenham diretores espirituais, porque é algo muito importante para a nossa santificação. E também evita muita coisa, coisas tanto na saúde física quanto na saúde espiritual, porque nós muitas vezes não sabemos de tudo. Na verdade, ninguém sabe de tudo. E um diretor espiritual justamente é a pessoa que vai lhe ajudar. E é importante também lembrar que se deve ter um bom diretor espiritual. Não é todo o padre de hoje que serve, infelizmente, para ser diretor espiritual das pessoas. Porque tem muitos que, infelizmente, não está num caminho muito bom. Cito padres da teologia da libertação, padres comunistas, esquerdistas, declarados e não declarados também, aqueles que são, mas fingem que não são, enganam o povo. Assim, eu penso até em cortar essa parte aqui, mas não, é melhor deixar, porque é realmente algo a se preocupar. É uma preocupação realmente. Eu falo isso não para ofender os padres, pelo contrário, eu falo isso por caridade. E, bem, sempre é tempo de conversão. Então, para esses padres maus que não fazem o bem para o povo de Deus, que não apacentam as ovelhas adequadamente, convertam-se novamente. Voltem à fé verdadeira, voltem a ser bons padres. É tanto que o Frei Gilson, ele próprio, em muitos rosários que ele fez, ele sempre falava: pessoal, procurem um padre, procurem, na verdade, um bom padre. Ele sempre faz esse acréscimo. Esse acréscimo é justamente isso, de você ter o discernimento que existem padres bons e existem padres maus. É tanto que no Evangelho há a parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala do joio e do trigo. E, infelizmente, há o joio em nossa igreja.
mas há também o trigo. E você, é seu dever procurar quem é o trigo, qual é o trigo, o padre bom que pode me orientar. Qual é o padre bom que pode me orientar? Isso é muito importante, muito importante. Então vamos continuar aqui com o Frei Gilson. Vai que alguém não consegue dormir. E Vilela, eu já Tem tinha... muita gente que acorda também esse Sim, horário pra trabalhar. Eu tinha feito uma experiência no meu Instagram de às vezes ligar na madrugada, 1, 2 da manhã, e mais de 1000 pessoas apareciam do nada. E eu não aparecia, eu não falava nada. E eu falava, esse povo não dorme? Eu falava... E eu aí, tô acordado esse horário, por exemplo. pensando nessas pessoas, eu pensei, se a transmissão estiver ali, vai que alguém tá com insônia, pensando besteira, sei lá o quê. Tá num momento difícil. Tá ali, o Frei tá rezando, posso... É importante parar aqui para dizer que foi algo genuíno. Não foi algo que ele pensou em ser famoso, que ele pensou em ter muitas pessoas, como eu já falei anteriormente. Foi algo genuíno. É bom focar nisso porque tem muitas pessoas que falam mal do Frei e dizem: ah, mas o Frei faz isso porque ele quer aparecer, ele tá fazendo isso porque quer aparecer. Não, ele faz isso porque o nosso Senhor Jesus Cristo mandou: ide a toda criatura e pregai o evangelho. Então, o Frei Gilson está fazendo isso. E sempre me vem à mente que uma vez eu li no livro de Santo Inácio de Loyola que a Companhia de Jesus de Santo Inácio foi até os lugares mais longínquos, ou seja, os lugares mais longe da terra para pregar. Eles vieram às Américas, às terras desconhecidas da América. E aí eu me faço uma pergunta: o que é ir para os lugares mais longe hoje em dia? O mundo está globalizado, todas as pessoas já, em tese, estão interconectadas por vias aéreas, terrestres. Então, assim, não é tão difícil irmos à África e pregar. Mas eu considero muito difícil pregar o evangelho nas redes sociais. Porque é uma guerra, atualmente estamos em guerra. Uma guerra dentro das redes sociais. Porque existem conteúdos diversos, péssimos conteúdos nas redes sociais. E onde é que nós, cristãos, devemos pregar? Penso eu, aonde está mais precisando. E às vezes não é lá na África, mas sim na rede social. No seu próprio Instagram, você pode postar uma frase, postar um vídeo do Frei Gilson, um vídeo do Padre Paulo Ricardo, de outro grande padre, de um santo, de São Padre Pio. Tantas coisas belas, frases belas, livros belos para se compartilhar. E as pessoas devem aproveitar esses espaços para evangelizar, para pegar a verdade, a palavra de Deus, e não para fazer coisas que não se deve fazer, postar coisas que não se deve postar, mostrar coisas nas redes sociais que não se deve mostrar. Então, eu faço essa pequena reflexão, que ir aos lugares mais longe hoje em dia é estar nas redes sociais, evangelizando nas redes sociais, porque é um ambiente de certa forma inóspito quase. Se você entra numa rede social como bem, existem redes sociais que sabemos que realmente é algo inóspito. Muitas pessoas raivosas, muitas pessoas que destilam o ódio contra o próximo e não aguentam ouvir a verdade, não aguentam ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Isso é muito sério e precisamos ocupar esses espaços. Precisamos evangelizar por lá também. E ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é também pregar nas redes sociais. Isso é muito importante mesmo. Isso ser uma companhia para ela, mas era uma penitência minha. Vilela, Deus permitiu, filmamos. Na primeira quaresma que eu tinha me decidido a fazer, de repente eu tô lá rezando, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, 40.000. Às 4 horas da manhã. 60.000.
Aí, beleza, 60 mil. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Loucura. 4 da manhã. Porque, veja, as pessoas muitos acham que eu fiz uma live às 4 da manhã para ter público. Mas em quem? Você é da internet. Quem em sã consciência Claro que escolheria não. esse horário? Seria Nunca. loucura, né? Loucura. Você escolhe 9 da noite, 8 Horário da do noite, almoço, hora do horário- almoço e tal. Vilela, 60 mil. Aí na outra semana, 90 mil. 120 mil. 150 mil. Eu falei, não tô acreditando. Foi chegando no meio, 20 e poucos dias, 200 mil. 230 mil pessoas. Até que naquela primeira, nós já batemos o recorde de 317 mil pessoas ao vivo, assim, nas minhas redes sociais só. E eu entendi que aquilo que Deus estava pedindo para mim, na verdade, ele iria pedir a mesma coisa que pediu para mim, para um monte de pessoas. Porque depois eu fui descobrir, Vilela, que Jesus acordava de madrugada para orar. Era uma prática de Jesus. Ele ficava a noite inteira em oração, ele saía na madrugada para rezar e falar com o seu pai. Então o pedido que Jesus fez para mim, ele fez para inúmeras pessoas. A madrugada fomos descobrindo que é um horário de muito poder, ou seja, é onde você não tem o WhatsApp chegando, é onde você não tem interferência das pessoas, todo mundo está dormindo, praticamente a maioria dos casos, um silêncio no seu bairro. É um horário onde você se conecta com Deus, onde você dá o seu primeiro horário para Deus. Então a gente percebeu que na madrugada tem uma coisa diferente. E aí a gente reza das 4 às 6 o Santo Rosário com milhares de pessoas. Na última agora, Vilela, porque aí nós não paramos, hoje nós fazemos a quaresma da igreja e a quaresma de São Miguel, que eu costumo chamar de os 40 dias com São Miguel Arcanjo, que é uma invenção franciscana, de Francisco de Assis. Francisco de Assis fez 40 dias dedicados a São Miguel. Então eu faço a quaresma da igreja, 40 dias, e 40 dias dedicados a São Miguel. Quaresma da igreja, no período da quaresma da igreja, e São Miguel de 15 de agosto a 29 de setembro. 15 de agosto a 29 de setembro. Vilela, no última quaresma da igreja, só nas minhas redes sociais, a gente bateu um número, olhando assim nas minhas redes, Instagram, Facebook, YouTube, 470 mil pessoas, celulares conectados. Fora a televisão, que também a Canção Nova está conosco. Então a gente acredita que chegamos a mais de 1 milhão de pessoas, sem dúvida alguma. Cada celular conectado às vezes tem mais pessoas e coisas do tipo. E olha, tem acontecido tanta coisa. É incrível o que Deus pode fazer, Vilela, quando você se dispõe a rezar. Quando você se coloca... O que é a oração? A oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Igual eu estou fazendo com o Vilela agora. E eu não sei quantas horas eu já estou aqui, mas eu estou... Estamos só 1h30. 1h30? É aqui o momento em que o Vilela chora. O Vilela se emociona com a resposta do Frei Gilson a essa pergunta. O que é a oração? Vamos lá, vamos ver como se deu esse momento. 2h45. Olha lá, nem parece. E justamente isso é oração. Você começa a dialogar com aquele que você ama. Então, oração é um diálogo com Deus. Você começa a dialogar, você começa a conversar com Ele, você começa a interagir com Ele, você fala, você silencia, Ele fala, você silencia, isso é oração. Então, nada melhor. Se eu tô amando aqui estar com o Vilela hoje, é a primeira vez que eu estou lhe conhecendo, você é um cara super gente boa. Poxa, obrigado. Tá sendo muito bom conversar com você, mas se é bom conversar com o Vilela, você imagina conversar com o Cristo, Vilela. Como que é para as pessoas que estão ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como que é, ou como pode ser a resposta de Deus? É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser ele falando algo, pode ser ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos, para a sua esposa. Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento, não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado.
O silêncio é você dizer, não é, eu preciso de um tempo. Então, muitas vezes Deus vai dizer sim, muitas vezes Deus vai dizer não, muitas vezes Deus vai dizer espere, e muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem. Posso... Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então, muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias, não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa, através do silêncio. Então, Vilela, se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele está provando sua fé. Se Deus está fazendo silêncio com você, é porque Ele quer falar algo que você ainda não está pronto para ouvir. Você vai precisar se achegar mais a Ele. E Ele está te provando, Ele está te provocando para que você entenda o que Ele quer para você. Sabe um momento em que Deus fez silêncio? Uma mulher, ela pedia no Evangelho a cura da sua filha que estava endemoniada. Diz a Bíblia que ela pediu para Jesus e Jesus ficou em silêncio. Jesus não lhe respondeu nada. E esse é o seu sentimento. Você está precisando de algo muito grande. Você está precisando da ajuda de Deus. E quando você pede, você espera de Deus uma resposta. Só que no Evangelho, é a cananeia, Jesus fica quieto. Só que quando Jesus fica quieto, ele está provocando a fé dessa mulher. Eu quero ver se ela vai desistir ou se ela vai continuar. E aí, Vilela, aquela mulher continua. Até o momento que os discípulos falam, Jesus, responde essa mulher, manda ela embora porque ela está nos atrapalhando com seus gritos. E ela continua. De repente, quando Jesus fala uma palavra para aquela mulher, Jesus fala assim, não convém dar a você o pão dos filhos. Jesus, em outras palavras, chamou aquela mulher de cachorra, como era o costume da época. Aí aquela mulher disse para Jesus, Vilela, Jesus, em outras palavras, tá? Eu sei que eu não sou digna de receber o teu pão. Mas assim como os cachorros comem a migalha que cai da mesa de seus donos, se você me der uma migalhinha do teu poder, a minha filha vai ficar curada. Jesus naquela hora disse para ela, minha filha, então volta para tua casa porque tua filha está curada. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como eu estou vendo a sua. Veja que o silêncio de Deus para ela resultou num grande milagre. Então eu digo para você, Vilela, procure Deus. Não deixe de buscá-lo. Quanto mais ele fizer silêncio, é porque ele está falando, vem mais, filho. Eu preciso te preparar melhor para você ouvir minha voz. Hoje eu posso dizer com toda certeza, hoje Deus falou com o Vilela. Porque eu li a Bíblia para você. Nós lemos a Bíblia junto. Deus falou comigo aqui. Eu estava pregando, falando, mas Deus falou tanto comigo. Deus falou com tanta gente em casa. Eu tenho certeza que Deus falou com a gente hoje. Hoje nós estamos pensando em coisas eternas. Hoje a gente não está pensando nas coisas só deste mundo. Hoje o nosso papo aqui foi sobrenatural, que está faltando tanto no mundo de hoje. Exato. Fala, Léo. Antes,
Eu posso dar uns testemunhos, porque muita gente fala assim, esse negócio de acordar às 4 da manhã, aliás, eu já deixo aqui, eu posso convidar o povo? Claro. 15 de agosto, convido o Vilela também, ao vivo. 15 de agosto. 15 de agosto, que é o dia do meu aniversário, né? 15 de agosto eu completo 21 anos. Eu tenho 20 anos hoje. Que bênção. De 15 de agosto a 29 de setembro, eu estarei todos os dias nas minhas redes sociais às 4 horas da manhã. De segunda a sábado, a pessoa acorda da casa dela, liga a minha rede social e ela estará conectada. Aliás, se você quiser, eu te faço convite oficial de você ir presencialmente lá no meu estúdio, rezar comigo lá, ao vivo, presencialmente, com um monte de pessoas, sem esse papel de entrevistado, mas só bebendo dessa oração. Aí você muda o horário ou vai continuar nas 4 horas? Tem que ser às 4. Vamos ver isso daí. Eu vou um dia aí que não tiver Tem live. que abrir a enquete. Abra a enquete. Vilela vai acorda às 4? Abre a enquete se o Vilela aceita ir às 4 da manhã lá. Lá, tem que sair da sua cama aqui, bonitinha, gostosa, e ir lá. Eu já nem durmo, então, já vou direto já. Vê se o povo quer que o Vilela apareça pra rezar com... O que você acha? Vamos lá, Léo. Vilela. Você vai falar de uns testemunhos, né? Eu vou, porque muita gente fala assim, eu não vou dar conta porque eu trabalho e estudo. O que acontece? A maioria das pessoas tem o que fazer, tem trabalho e estudo, mas os milagres que acontecem são gigantes. Posso contar um? Claro. Olha isso daqui. Primeiramente, eu peço sua bênção, Frei, escreva este testemunho, muito emocionada, porque pela primeira vez estou participando do Rosário. Então, pela primeira vez ela apareceu lá. Está sendo um momento de grande renovação espiritual para mim, e isso é importante, vai acontecendo renovação nas pessoas. No terceiro dia, rezando o Rosário, o Senhor leu alguns testemunhos e me emocionei bastante. No momento da oração de cura, me lembrando das curas alcançadas pelos meus irmãos, então ela tinha ouvido um monte de testemunho, ela lembrou disso, isso trouxe fé para ela. Eu roguei a Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe com muita fé, que me concedesse a cura de um desvio de septo. Então ela tinha um desvio de septo, que estava dificultando minha respiração. Eu já estava prestes a me submeter a uma cirurgia. Eu fiz essa cirurgia há pouco, eu sei o que ela sofre. No momento da oração, olha isso, Vilela. No momento da oração, eu coloquei a mão sobre o meu nariz. Frei, nunca senti algo tão incrível. Eu senti o meu septo se mover e ficar perfeitamente alinhado na mesma hora. Quando me olhei no espelho, meu nariz estava perfeitamente alinhado. Nunca me senti tão feliz e tão cheia de fé como naquele momento. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Poxa. Eu tenho assim milhares de testemunhos, sabe? Chega a milhares. E esse aqui é um verdadeiro milagre. Do nada o nariz dela volta ao normal e ela não precisa fazer sua cirurgia. Então, graças como essas, conversões, curas, milagres acontecem quando você ora. Porque, Vilela, as pessoas querem muito de Deus, só que você não quer pagar o preço. Então você quer que Deus te abençoe, mas você não quer orar. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer ler Bíblia. Você quer que Deus te abençoe, mas você não vai buscá-lo. E aí eu quero ensinar uma coisa pro povo. Deus não é mágica. Deus não é mágica. É só fazer isso e acontece. Não, isso é magia. E Deus não é a favor de magia para nós. A Bíblia não é a favor de magia. Com todo respeito a quem faz, mas Igreja Católica, cristianismo, não é magia. Então, tem que ter a sua parte, tem que ter a abertura do teu coração, tem que ter a tua oração. E Deus fica esperando por isso, para que Ele possa te abençoar. Não é que Ele não quer te abençoar, é que você não está preparado. Então você precisa renunciar ao pecado, você precisa se colocar em oração, você precisa abrir a porta. E quando você fizer a sua parte, agora você está dizendo, Deus, eu abri a porta, agora faz o que você quiser. Aí, meu amigo, se você deixar Jesus entrar na tua porta, você se prepare, porque sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Tem mais pergunta, Léo? Temos bastante. Eu vou... Que bênção, não é mesmo? Que bênção é ter Frei Gilson no Inteligência Limitada. Que bênção é tanta coisa boa ser escutada por tanta gente com a audiência do Vilela, né? O Frei Gilson atingiu muitas pessoas mesmo.
Bem, é interessante também falar a respeito de um tema delicado que o Frei Gilson abordou aqui no Inteligência Limitada, que foi o homossexualismo. Bem, o Frei Gilson, ele sempre se posiciona com a verdade, ele é sempre defensor da Bíblia, a Igreja Católica, a verdadeira fé, e ele sempre fala a respeito disso quando convém. E certa vez ele disse em um vídeo que a Igreja Católica sim, é contra a prática homossexual, e isso não é nenhuma novidade. Bem, e é interessante distinguir que a Igreja Católica é contra a prática homossexual, não contra o que pratica, no caso, o homossexual em si. E existe homossexual não praticante. É o caso do nosso querido Omar. Deixa eu colocar ele aqui. O Omar. O Omar é um ex-gay. E, bem, ele tem tendência homossexual. E ele vive a castidade por amor a Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, não é mesmo? Então, recomendo que vocês sigam o Omar, o arroba dele é Omar Viva Cristo Rei. E me siga também nas redes sociais, o meu arroba aqui é Iveson Caio. Eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo para que vocês possam seguir a minha página no Instagram. Eu posto sempre coisas a respeito da fé, da doutrina católica, também alguns assuntos relacionados à política. E, bem, é interessante colocar uma parte aqui que o dono do canal Católicos de Verdade, ele separou para nós. Vamos ver aqui uma parte que ele separa, que é justamente a parte em que o Frei Gilson ele trata desse tema tão delicado para o mundo de hoje, que é a homossexualidade. E o Frei Gilson trata disso magistralmente, porque ele não se retrai, ele não esconde a verdade é uma só, e ele fala a verdade com naturalidade, ao contrário do que trazer para vocês, eu quero como o dono do canal, o jornalista, né? Dono do canal Católicos de Verdade, ele fala, ao contrário de outros padres, que muitas vezes quando vão a programas seculares, a lugares que seculares realmente, programas de televisão ou podcasts como o do Vilela, eles se ofuscam um pouco a verdade, têm medo de falar a verdade, se retraem, né, realmente, para não falar o óbvio que é o que a fé católica ensina. Então, Frei Gilson, ele faz isso magistralmente, e aqui o nosso querido católico do canal Católico de Verdade, ele separa um trecho em que o Frei Gilson ele discorre sobre isso. Vamos lá, vamos ver. fazer um react, assistir com vocês, vamos assistir junto a catequese maravilhosa que Frei Gilson deu a respeito da homossexualidade, a respeito do que a igreja ensina e a respeito da verdade. Vamos juntos assistir. Ou até vou mais longe, até um tópico mais problemático também, imagino. Não sei se você quer abordar isso, mas casamento homoafetivo. A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja... Qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião... Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar a uma verdade. A verdade das Escrituras, a verdade de Jesus Cristo.
Então, assim, eu vou responder a primeira pergunta, que você fez duas em É. uma. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência. De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já tá acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas da 4 horas manhã. da manhã, Frei. Podemos falar sobre isso Depois depois. vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, Tá bom, depois eu te explico. Ô Vilela, tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. É, porque Eu tenho que tomar cuidado, tenho que mudar a palavra, Senão o papapá. YouTube mesmo pode derrubar o Senão o vídeo. YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você, porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. É. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me... E eu gostaria de fazer uma pausa aqui para mostrar um vídeo do Frei Gilson, que é este aqui, em que ele fala a respeito da bênção, né, para casais homossexuais, e que há um tempo atrás eu postei aqui mesmo nesse canal do YouTube. E infelizmente alguém da equipe do Frei Gilson, porque eu não creio que foi o Frei Gilson, alguém da equipe dele entrou em contato comigo através do Instagram e pediu para que eu retirasse o vídeo do ar. Mas o vídeo não foi retirado do ar, tanto que está aqui neste canal ainda. Ó. Tem um canal aqui que se chama Católicos Vigilantes, tem 32 inscritos, ó, o vídeo tem 1000 visualizações. Falando sobre esse tema, sobre homossexualidade também, né? E justamente o momento em que o Frei Gilson fala sobre liberdade de expressão, houve um momento aqui no YouTube onde o Frei Gilson, na verdade a equipe do Frei Gilson, provavelmente a equipe, simplesmente me pede para apagar esse vídeo do meu canal. E eu não atendi ao pedido. Não atendi ao pedido justamente pela fala do próprio Frei Gilson aqui, já responde o porquê que eu não apaguei. Porque o que é que o Frei Gilson ele diz aqui? Diretamente O Frei Gilson evangelização. É. Não. Isto interfere Afeta. só para políticos. É. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Né? E é próprio. Então é isso. Temos que lutar pela liberdade de expressão. E lutando pela liberdade de expressão é que eu falo aqui a respeito desse tema. A respeito desse episódio em que realmente a equipe do Frei Gilson aqui, ó, a equipe dele entrou em contato comigo por meio do Instagram. Aqui é o Instagram do Frei Gilson, tá vendo? Aí a equipe dele entrou em contato comigo no dia 20 de dezembro, e falou aqui: olá, Iveson, como você vai? Como você está? Sou o Frei João. Gostaria de lhe fazer um pedido. Você poderia remover o seguinte vídeo do ar, por favor? Queremos evitar polêmicas e mal-entendidos para não inflamar ainda mais
este momento. Muito obrigado pela compreensão. Deus abençoe. E eu fiz aqui, elaborei uma resposta, né? Elaborei uma resposta a respeito disso, mas mesmo assim eu não fui ouvido e o vídeo levou um strike. Ou seja, alguém da equipe dele, né? Eu não sei se foi o Frei João que falou comigo, mas alguém da equipe dele deu um strike no meu vídeo, ou seja, excluiu o vídeo, o meu vídeo do ar, o vídeo que eu tinha repostado de uma palestra do Frei Gilson. E assim, por que eu estou falando isso? Porque o próprio Frei Gilson fala, temos que lutar pela liberdade de expressão. E alguém da equipe dele não, infelizmente, não tem esse desejo também de lutar pela liberdade de expressão e excluiu o meu vídeo, algo que me prejudicou bastante, bastante mesmo, porque eu estava prestes a monetizar o meu canal aqui no YouTube, como então estava prestes a monetizar e não fui monetizado durante alguns meses. Tive que infelizmente parar com o canal por conta desse strike que eu levei, com medo de levar outro strike, que aí no caso eu perderia o meu canal, então não poderia mais postar vídeos aqui no YouTube. Então eu tive que ficar um tempinho parado, acometido, por conta desse episódio, fatídico episódio em que alguém da equipe do Frei Gilson excluiu este vídeo daqui do ar. Eu nem vale a pena colocá-lo novamente, porque provavelmente se esse alguém da equipe dele ver novamente esse vídeo aqui, eles vão com certeza dar um outro strike no meu vídeo, no meu canal aqui, e eu posso perder seguidores e perder literalmente todo o meu canal, todo esse trabalho apologético, evangelizador que eu faço aqui no YouTube. Então é só um parênteses, eu até ia postar o vídeo, mas lembrei aqui que pode ser excluído novamente, então eu não vou fazer isso, porque por um bem maior, que é continuar evangelizando, eu não vou fazer isso, mas é bom que até mesmo chegue esta mensagem, esse vídeo, essa parte que eu falo sobre isso, no Frei Gilson, realmente, para que o Frei Gilson ele possa ficar mais atento em relação às decisões que a equipe dele toma, que acabou me prejudicando muito. E uma outra questão é que eu não fui respondido no Instagram, na verdade, até fui, mas eles não foram tão claros quanto ao propósito deles, que era dar um strike no vídeo, porque poderiam muito bem dizer assim, ó, Caio, nós não queremos conversar a respeito disso, não há um diálogo acerca do que fazer, nós vamos excluir o vídeo, ou você pode, por suas mãos mesmo, excluir e encerra o caso. Mas não foram tão diretos assim e fizeram meio que sem comunicar o ato que foi dar um strike no vídeo e prejudicar imensamente o meu canal. Poderiam ser claros e poderiam dizer, Caio, nós não queremos conversar, eu quero que você realmente exclua, ou então nós vamos dar um strike, mas não foi dessa forma que foi feito, infelizmente. E me prejudicou bastante, bastante mesmo. É só esse parêntese para contextualizar tudo e que Deus queira que chegue aos ouvidos do Frei Gilson essa questão, que é uma questão muito importante, que é uma luta pela liberdade de expressão, a própria liberdade de expressão que o Frei Gilson relata aqui no podcast do Inteligência Limitada do Vilela. Essa própria liberdade de expressão é que me impõe a falar isto. Eu não gostaria de falar, não gostaria de expor essa situação, mas como eu não tenho e provavelmente não consigo falar com o Frei Gilson presencialmente, as minhas condições me impedem disso, atuais. Além de tudo, da dificuldade, né, que deve ser encontrar e falar com ele, é melhor realmente falar publicamente, porque
pode chegar mais rapidamente aos ouvidos do Frei Gilson e impedir que isso ocorra com outras pessoas, com outros influenciadores, com outros católicos que desejem ir para o YouTube falar a respeito de temas relacionados à fé e que porventura venham a colocar esse vídeo do Frei Gilson no canal deles e não venham a sofrer nenhuma penalidade da equipe do Frei Gilson, como eu sofri. Então é isso. Vamos continuar aqui, que é muito interessante o que o Frei Gilson fala a respeito dos homossexuais. Então, vamos lá. Próprio de quem esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. E infelizmente foi o que fizeram comigo, né? Me calaram porque eu postei esse vídeo no meu canal e tiraram do ar, me prejudicando, que é o que infelizmente aconteceu. Mas vamos continuar com o que o Frei Gilson fala. E eu duvido muito que essa decisão tenha saído do Frei Gilson. O Frei Gilson é um homem santo. Ao meu ver, a minha avó, que é protestante, está se convertendo, graças a Deus, usando como instrumento o Frei Gilson. Eu coloco para ela assistir inúmeras horas de pregações do Frei Gilson e ela ama mesmo. A minha avó, como protestante, ela falou certa vez: o Frei Gilson realmente, Caio, é um homem santo. Então a minha avó passou a acreditar na santidade através das pregações do Frei Gilson. E isso é importante salientar, né? Minha avó protestante passou a acreditar na santidade através das palestras do Frei Gilson. E eu, pessoalmente, creio que o Frei Gilson será um santo, se ele continuar desta mesma forma, com retidão, seguindo o Evangelho, seguindo a doutrina da Igreja Católica. Ele certamente será um santo daqui a uns anos, será canonizado. Com a graça de Deus será. E esse é o fim último de todos nós, né? A santidade. Desejamos que todos nós sejamos santos. Todos nós. Você que me assiste, eu, o dono do canal Católicos de Verdade, todos nós sejamos santos, porque essa é a nossa predestinação. Somos predestinados à santidade. E esse é o nosso fim último. Vamos continuar aqui com o vídeo. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livrão amarelo e você... Qual parte? E você mesmo vai ler. Você pode abrir aí no... Bem, uma coisa muito interessante que o Frei Gilson fez foi levar a Bíblia Sagrada, para o Vilela, e levar com ela o catecismo da Igreja Católica. Isso é muito importante e tem um significado fenomenal. O porquê disso? A Bíblia mais o catecismo. Sabe por quê, pessoal? Porque, segundo o catecismo de São Pio X, a única capaz de interpretar a Bíblia corretamente é a Igreja Católica e o seu magistério. Bem, é a Igreja Católica que interpreta a Bíblia. Ou seja, a Bíblia sozinha só gera confusão. Por quê? Bem, se você dá a alguém a Bíblia sozinha, a pessoa lê, e qual a interpretação que ela vai ter? Ela vai ter uma interpretação pessoal da Bíblia. E é isso que é todo o protestantismo. Todo o protestantismo nasceu de uma interpretação particular. Lutero ele começou a ter interpretações que fugiam do magistério da igreja, da doutrina da igreja, e ele deu cabo dessas interpretações dele, fundou a igreja
luterana, a igreja dele, porque não é a igreja de Deus, é a igreja dele. E muitos outros seguiram o seu exemplo e fundaram outras igrejas deles mesmos. Muitos outros. R.R. Soares, aqui mais recente, né? R.R. Soares, aí vem o Edir Macedo e muitos outros que foram fundando igrejas deles mesmos. Deles mesmos, porque não é de Deus. Não é de Deus. Óbvio que Deus se faz presente lá. Sim, se faz presente. Isso é inegável. Deus realmente está em todos os lugares em espírito. Mas em corpo, Cristo só está na Igreja Católica. Por quê? Porque só existe Jesus Cristo em corpo na Igreja Católica, na Eucaristia, na Santa Eucaristia. E fora disso, não existe. Não existe. Sinto informar aos protestantes que estão em seitas que dizem que dizem acreditar na presença real de Cristo na ceia deles, mas ali, infelizmente, não é, não é o corpo de Cristo. Mesmo os protestantes que acreditam na presença real, o que eles comem nas igrejas deles não é o corpo de Cristo. Não passa de pão. Não passa de pão. Por quê? Porque só é corpo de Cristo no mistério da transubstanciação. E esse mistério só ocorre pelas mãos consagradas, pelas mãos do sacerdote devidamente ordenado pela Igreja, Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O que foge disso, foge da verdade e foge de Cristo e não é realmente o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele está no sacrário. Cristo está no sacrário. E digo uma mensagem aos que não são católicos. Voltem para a Igreja Católica Apostólica Romana. Voltem para Cristo. Ele está ali esperando de braços abertos na Eucaristia. Ele está lá, na Eucaristia, lhe esperando. E eu gosto muito de uma analogia que um monge beneditino fez um dia, o irmão Bernardo, daqui do Mosteiro de Olinda, Mosteiro Beneditino de Olinda, ele diz o seguinte, em uma palestra que ele estava dando, em uma aula, ele falou: o céu é como um shopping, e quando a gente, uma porta de shopping, para entrar, a analogia que ele usou foi essa. E eu achei muito boa porque ele disse: é como uma porta de shopping. E quando a gente chega no shopping, a porta não abre sozinha com a nossa presença. Tem um sensor que detecta a nossa presença e ele abre só. E assim será o céu. O céu será em analogia assim. E quando a gente chegar na porta do céu, a porta pode detectar a presença de Cristo e abrir. Ou não detectar a presença de Cristo e não abrir para nós. E como é que podemos ter a presença de Cristo dentro de nós? Através da Eucaristia. Através da Eucaristia temos a presença de Cristo dentro de nós. Mas isso não é limitante, isso não é um fator limitante. É importante salientar que também existe uma exceção da regra do extra ecclesiam nulla salus, que isso significa, a tradução para o português do extra ecclesia nulla salus é: fora da igreja não há salvação. Então, há uma exceção a essa regra que eu acabei de falar. A única exceção são as pessoas que estão em ignorância invencível, porque há dois tipos de ignorância. A ignorância vencível, que é aquela que é vencida através do estudo, através da leitura, do estudo realmente do ser racional, que pensa e conclui que a Igreja Católica é realmente a verdadeira e essa pessoa adere à fé católica. Essa ignorância vencível é aquela que é vencida através do estudo, através do intelecto.
E existe a ignorância invencível, que é aquela que não se vence através do estudo. É aquela que está, de certa forma, tão arraigada, que não é possível ser vencida por uma falta de intelecto, por uma falta de conhecimento, ou então até mesmo por uma falta de evangelização mesmo. Imagina só uma criança que nasce na Índia, e não tem contato nenhum com a fé cristã. Essa criança sofre com uma ignorância invencível, porque é aquela que ela não dispõe dos meios para conhecer a verdade, que é Cristo, e que é a Igreja Católica. No caso, a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. E se está com Cristo na plenitude, se você está na Igreja Católica. Se você não está na Igreja Católica, você não está com Cristo na plenitude. Em certo grau, pode sim estar com Cristo, mas não plenamente. Você não comunga Ele. Você não comunga. Então você não está plenamente com Cristo dentro de ti. É preciso sim da Eucaristia, é preciso assistir missas, é preciso confessar pecados e é preciso reafirmar isso nos tempos de hoje, porque em momentos de relativização da fé, relativização da verdade, é preciso afirmar a verdade, é preciso falar a verdade, reafirmá-la, e é isso, assim, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Você que é católico e está ouvindo isto, compartilhe, estude mais a respeito disso, e quando estiver conversando com um protestante, não fique acometido de dizer: irmão, venha para a fé católica, porque fora dela não há salvação. Não fique acometido de dizer isso, porque você pode pensar: ai meu Deus, mas se eu estiver pecando... Não, você não está pecando. Você está fazendo um ato de caridade. Por quê? Imagine só, você chegar no céu e, claro, em sentido figurativo, a porta não abrir. Imagina só, aquele seu amigo protestante que chegar no céu e a porta não abre para ele, você vai para o céu e ele não vai. Ele vai, infelizmente, para o inferno. Imagina só, que situação triste. Então é preciso ter caridade para com essas pessoas, e não falo apenas protestantes, claro, todas as pessoas que estão fora da igreja, seja lá qual for a religião, qual for a seita que essa pessoa faz parte, ou que não faz parte de nenhum, um ateu. Falo para todas essas pessoas, falem e reafirmem esta verdade, que fora da igreja não há salvação, porque afirmar isso para um descrente, alguém que não tem fé na igreja, é um ato de caridade. É um ato de caridade para com essa pessoa. E pode ter certeza que você será recompensado pelo Deus justo. O Deus justo que recompensa os deles. Os dele, na verdade. E a sua recompensa será no porvir. Então, é isto que é muito importante ser falado. Vamos ainda finalizar este trecho do Frei Gilson falando a respeito dos homossexuais. Então, vamos lá. Deixa me ver aqui. Vamos ver. Abra no... Olha só, o Frei já estava preparado que eu ia perguntar isso, já até separou já o... Eu imaginei que podia vir perguntas, né? 23:57. Olha que bonito você vai ler agora, Vilela. Tá. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, 23:57. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A igreja está reconhecendo, dizendo que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada.
Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Leia você e veja se você entende do Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus os integrou. Por isso Deus os entregou. Tem que. Deixa eu tirar o óculos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu tô te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você tá vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher? Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. É Bíblia, tá? Foi Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, o grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de Romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo, o Vilela. Apoiando-se na Sagrada Escritura, a gente lê o texto. Certo. Então, o nosso apoio está aqui, na verdade. Que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, a tradição... E aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando. Sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria contra a Bíblia. E é importante destacar o seguinte: o Papa Francisco, ele não autorizou o homossexualismo ou legitimou a prática. Não. O Papa Francisco não fez isso. Recentemente se espalhou na imprensa, teve um jogo de palavras a respeito disso, de dizer que o Papa agora autorizou o homossexualismo. Não, o Papa é contra os homossexuais e está aí para provar as últimas falas do Papa Francisco. Quais são as últimas falas do Papa Francisco? Bem, muitos de vocês ouviram, você que está aí me assistindo provavelmente ouviu as últimas declarações do Papa Francisco a respeito do homossexualismo. E essas declarações mostram que o Papa Francisco não é a favor da prática. Não é a favor da prática e que a igreja permanece como sempre foi e segue a sã doutrina de sempre. De sempre. De sempre. E é como o Frei Gilson, ele retrata aí que não nenhum papa pode mudar isso. Como não ocorreu. Mas mesmo se viesse a ocorrer algum papa legitimar essa prática, bem, será provavelmente excomungado e sofrerá as sanções que devem ser tratadas neste caso. E a fé nunca muda. Então é isso. E, bem, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui a respeito do meu livro, que é o Católico Sim e Daí. Eu gostaria de mostrar a vocês aqui o site do meu livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês adquiram e ajudem o meu apostolado a
a crescer cada vez mais. Aqui eu mostro, bem, deixa eu ver se dá para colocar aqui uma foto. Bem, o meu livro se chama Católico Sim e Daí? E nele há 38 argumentos bíblicos e históricos para defender a fé dos ataques protestantes. Eu trato muito do protestantismo por conhecimento de causa, porque eu era protestante. Eu nasci em berço protestante. Minha mãe e minha avó ainda hoje se consideram protestantes, apesar de eu estar lutando muito pela conversão delas, mas elas ainda consideram-se protestantes, infelizmente. E aqui é um livro que eu escrevi essencialmente para elas, para que eu pudesse também organizar melhor minhas ideias e meus argumentos, fortalecer meus argumentos. Eu escrevi esse livro para realmente ter um debate saudável com elas, onde eu possa explicar para elas os conceitos da fé católica e desmistificar muito dos mitos que os protestantes falam a respeito da fé católica, que são imensos. Os protestantes têm uma mente muito criativa a respeito da fé católica e falam muitas bobagens e muitas mentiras. E eu trato neste livro aqui, Católico Sim e Daí. Peço que vocês, por favor, adquiram este livro. Cliquem aqui no link que está na descrição deste vídeo e adquiram. Ele está custando apenas R$19,90. R$19,90. Ou seja, R$20 você compra este livro. E estou vendendo barato assim, justamente para que o conhecimento da nossa fé católica seja acessível para todos. Seja acessível para todos. Então é isso. E além do livro Católico Sim e Daí, você ganhará também de bônus o 95 Teses para Ser Católico, que é uma referência aí às 95 teses de Lutero, mas aqui eu falo as 95 teses pelo motivo correto e dentro da verdade, né? Que são 95 teses para ser católico. Então, neste livro aqui você estará abastecido com diversos argumentos para quando um amigo seu perguntar: rapaz, por que você é católico? Você tem na ponta da língua aqui motivos para ser católico. E você falará a esse seu amigo e a qualquer outra pessoa que lhe perguntar a respeito disso. E eu deixo bem claro, viu, que esse livro não é apenas teses, sem ser algo pessoal. Você vai ver que a tese número 95 eu deixo em branco. Eu deixo em branco e faço você pensar. Qual é a sua razão de ser católico? Qual é a sua razão de ser católico que ainda não foi tratada aqui neste livro? Então você pensará um pouco e escreverá nesta parte quais são as suas razões. Quais são as suas razões de ser católico? E se você está aqui neste vídeo até agora, eu peço para que, caso venha a adquirir, né, o livro Católico Sim e Daí, mais as 95 teses para ser católico, e quando chegar neste capítulo final, onde tem a tese 95, você, por favor, me envie qual é a sua razão de ser católico. Tire uma foto do que você escreveu e me envie. Me envie, por favor, que eu vou gostar muito de ler. Qual é a sua razão de ser católico? Que não foi tratado nessas 94, que na verdade eu digo 95 para fazer referência ao Lutério, mas que na verdade aqui tem 94. 94 teses apenas. A 95 é por sua conta. Então é isso. Fiquei muito feliz de fazer esse react. Nem sei pronunciar bem o termo. É a primeira vez que eu faço isso aqui no YouTube. Espero que tenha mandado bem, né? Peço que rezem por mim para que apareça mais por aqui e nas minhas redes sociais também, como no Instagram,
@ivsoncaio, se escreve assim, desta forma, ivsoncaio. E aí você me siga no Instagram também, por favor, para que venha ter acesso aos conteúdos que eu posto aqui e que as pessoas curtem bastante. Por exemplo, este post aqui eu trato dos 5 mitos protestantes sobre a Igreja Católica. E é isso. Muitíssimo obrigado por você ter assistido até aqui, por ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui, eu peço que escreva aqui nos comentários: fora da Igreja Católica não há salvação. Para que eu tenha o conhecimento que você chegou realmente até aqui, até o final deste vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, ter assistido a esse react. Penso que pode ter sido proveitoso para muitas pessoas e que eu tenha cumprido com a minha missão, que é evangelizar, e além disso, na verdade, anexo a isso, ser um apologeta. Ser um apologeta e, muito além disso, buscar a santidade. Buscar a santidade, que é o nosso fim último, como eu já havia tratado, e como o Frei Gilson fala, como a Igreja Católica diz, e todos os santos. Envio de mensagens em massa. O nosso fim último é a santidade. A nossa vocação, antes de ser padre, antes de ser frei, antes de ser pai de família, ou religiosa, a freira, o que for, a nossa vocação primeira é a santidade. Então é isso. Vamos rezar uma Ave Maria para nos despedirmos e até o próximo vídeo. Bem, Ave Maria, cheia de graça. Eu já fazendo em nome do Pai. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para finalizar, é importante rezar a oração de São Miguel que eu tenho aqui. Muito especial. Vamos lá, rezar juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos todos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Amém. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na recomendação e peço que você clique e continue aqui no meu canal. Se inscreva, dê um like neste vídeo, deixe o seu gostei para que o YouTube entenda que este vídeo é um vídeo relevante e que pode fazer bem a outras pessoas, para que ele recomende a mais pessoas. Compartilhe também, peço que você compartilhe, por favor, é importante. Compartilhe aí no seu grupo de católicos, compartilhe com um amigo. É importante para ajudar todo esse canal e todo esse projeto. Eu estou começando aqui, sou novo aqui, tenho 20 anos de idade e estou com esse canal há pouquíssimo tempo. Então peço que você me ajude para que eu possa evangelizar cada vez mais. Vamos lá, juntos. E viva Cristo Rei. O Senhor esteja com todos vocês. Tchau, tchau.